Boa noite a todos. Meu nome é Renato Ferreira Nicolau, médio do Lar Irmã Zarapatana, e com muita alegria, com muita satisfação, estamos reunidos mais uma noite de hoje para que consigamos entender um pouco mais a doutrina espírita, seus conhecimentos e principalmente o tema de hoje. Vamos falar mais sobre mediunidade. Entendemos que é um tema bastante importante para todos nós espíritas e ainda resta um pouco de dúvidas em algumas partes, em algumas conceituações. Então, hoje vai ser dedicado a esse tema que entendo ser bastante relevante para todos nós. Mas antes disso, peço a todos para que deixem os problemas lá fora, as nossas preocupações, tudo o que realmente tem nos atrapalhado o nosso equilíbrio mental e espiritual, para que de alguma forma consigamos aproveitar ao máximo a noite de hoje. Essa é a primeira parte, depois teremos a segunda, através de um outro link que, infelizmente, por causa dessa pandemia, por causa de toda essa problemática, nós vamos ter as nossas irradiações, as nossas preces e o passe virtual de uma forma virtual. Então vamos aproveitar muito bem a noite de hoje com o espírito aberto, com o espírito realmente querendo aprender, querendo se capacitar. E não acaba aqui o tema hoje. É principalmente despertar o interesse para que você, depois, o hoje, um outro dia, pesquise um pouco mais na internet, no livro dos médiuns, no livro dos espíritos e tantos outros, e tantas outras obras importantes da codificação. Também para sugestões de temas ou sugestões para a nossa casa, para o nosso LIS, como também dúvidas, críticas, elogios também são bem-vindos. Temos o nosso e-mail e também a nossa homepage. Vamos aproveitar muito bem e nada melhor do que a prece de Cáritas para estarmos mais sintonizados. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Então agora, sintonizados, harmonizados, vamos começar
a palestra de hoje, efetivamente. Vamos falar mais sobre mediunidade. O que é de fato mediunidade, né? Isso é importante a gente entender isso para a gente conceitualizar, não só internamente, mas muitas vezes a gente vai estar se deparando em grupos sociais, em grupos de WhatsApp, em grupos de internet, questionamentos, e nós, como espíritas, temos que nos posicionar corretamente para não parar dúvidas, não parar indagações e principalmente que isso vai ser posto à prova a todo momento, porque nós vivemos no mundo social e as pessoas nos perguntam. Então precisamos estar com esses conceitos muito bem sedimentados no nosso íntimo. Então, a mediunidade é a faculdade do espírito, não é do corpo, não é do cérebro, não é do perispírito, é a faculdade do espírito, esse princípio inteligente que o corpo reveste de células a fim de permitir o intercâmbio entre os dois mundos. Então, é faculdade, como eu negritei aqui, coloquei em sublinhado, faculdade do espírito, e permite o intercâmbio entre os dois mundos. Que mundo? O mundo em que nós vivemos material e o mundo espiritual. Então, o médium, a mediunidade, é o meio, é o canal de comunicação entre esses dois mundos. A mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Então, embora, vamos até voltar aqui outro slide, embora seja uma faculdade do espírito, ela se manifesta de uma forma inerente a uma disposição orgânica, como todos nós, ver, ouvir, falar e mediunizar. Então, é uma disposição orgânica do nosso organismo material. Então, tem a questão do espírito e a questão da disposição orgânica. Isso é falado, peguei na fonte, Atualidades do Pensamento Espírita, pergunta 202, do Livro dos Espíritos, referenciado ao Livro dos Espíritos, capítulo 24, item 12. Então, claro, a gente tem que fundamentar através da base doutrinária que nós temos. Precisamos ver para crer, eu acho que é São Tomé, né? Que ele tem que ver para crer. Tem, como aqui em cima na esquerda, saindo ectoplasma da boca, né, de uma pessoa. Aqui entre duas pessoas, a materialização de um espírito. Ou aqui um espírito, né, dormindo, aliás, uma pessoa dormindo, né, e que tem aqui seus laços fluídicos, né, não sei se estão dando para ver aqui, e plasmado através do seu espírito que saiu momentaneamente do corpo material. Então, precisa ver para crer. À noite, 8 da noite, 7 da noite, normalmente são as nossas palestras. O sol não nos aparece mais, por isso não acreditamos mais no sol? Não, porque ele irradia calor, e esse calor nos faz viver e não precisamos ver o sol, mas sentimos os efeitos do sol. Então, como mediunidade, dificilmente a gente vai ver a maioria de nós, né? Só quem é vidente ou clarividente tem essa faculdade orgânica e espiritual diferenciada. Mas a grande maioria de nós não vai conseguir ver propriamente dito, mas vamos entender e vamos crer através dos mecanismos da mediunidade, tá? Mas fica aí, para quem tem curiosidade, né, 3 fotos aí bastante interessantes que eu tirei da internet. Afinal, quem é médium?
A gente escuta falar, esse daqui é médium, esse é médium em desenvolvimento. Eu não sinto nada, não vejo nada, não escrevo nada, não faço nada. Eu sou médium? Então são perguntas que muitas vezes nos fazem ou até mesmo a gente se faz ao longo da nossa existência. Então vamos entender um pouco mais. Quem é de fato médium? Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quanto são as espécies de manifestação. Então, ele tem uma aptidão especial, é inerente ao espírito, mas tem uma disposição orgânica, como nós falamos. Algumas pessoas têm mais facilidade e outras têm menos facilidade. Como tem pessoas que têm mais facilidade de falar e outras têm menos facilidade. Então, por isso que sempre vai estar associado a uma disposição orgânica, uma faculdade espiritual. E também existem dezenas, centenas de formas de manifestação. E são essas manifestações que diferem um médium de outro médium. Mas vamos continuar aqui. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Não é sentir um espírito que está do seu lado, não é sentir uma batida na porta, já que não tem ninguém em casa, não é ter uma visão espiritual, é ter um certo grau, como escrever, um grau qualquer de influência dos espíritos. Então vamos lá, se você não sente, se você não vê, se você não fala, se você não escreve, você é médium? Sim. Só que num grau diferente de outras pessoas, que têm outros graus de manifestação. Porque de alguma forma a gente recebe a influência dos espíritos. Mas que espíritos? Quantas vezes nós recebemos, no fundo da nossa consciência, um conselho? Olha, não vai por aqui, não faça isso não é bom para você. Vem da onde essa informação? Vem através de um espírito, vem através do seu espírito protetor, vem através de um espírito simpático, como também, sempre tem que ver o lado positivo das coisas, né? Como tem a influenciação positiva, também temos a influenciação negativa. Quantas vezes nós estamos bem e muitas vezes, do nada, a gente sente uma melancolia, uma fraqueza extrema, sem muita explicação. Não é alguma influenciação que a gente está tendo? Então, não precisa ser aquele médium clássico, como a gente via, né? Não vê, né, mais, né? Como a gente via no lá da Irmã Zarabatana, que sentava, aí chegava 8h15, psicografava, depois treinava a vidência, tinha algumas vidências. Mas se você tem algum intercâmbio, positivo ou negativo, você sente alguma influenciação e você está fazendo o quê? Esse processo mediúnico de troca de informações entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Você ser médium não é melhor nem pior. É uma faculdade do homem, como a oratória. A oratória é uma faculdade inerente ao homem. É aquele que fala em público muito bem, se porta muito bem na sua fala, em palestras, em convenções. E não é um privilégio exclusivo, é um dom que ele tem que se desenvolver e, de alguma forma, usar isso em prol do seu desenvolvimento e desenvolvimento do seu próximo. Mediunidade é a mesma coisa. Se você tem uma mediunidade mais aflorada, você tem que usar isso em seu benefício e em benefício do seu próximo.
Porque se você tem, de alguma forma, essa predisposição, houve um planejamento encarnatório para você ter isso mais aflorado, essa mediunidade mais aflorada, para você se ajudar e ajudar também ao seu próximo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Como a gente falou, tem alguma influenciação. Se você recebe uma influenciação, você tem algum mecanismo de mediunidade. É igual ao rádio. O rádio FM pegam normalmente músicas. A rádio AM normalmente pegam jogos, palestras e outros mecanismos. Mas se o seu rádio só pega chiado, ele talvez não tenha sido um bom rádio, um bom mecanismo de transmissão de ondas, né, de FM ou AM ou o que seja. Mas ele funciona, só que ele ainda não está adaptado para pegar as melhores ondas e converter isso em músicas, em narração de jogos, etc, etc. Mas o rádio existe e ele capta. A nossa mediunidade é a mesma forma. Tem gente que pega ópera, tem rádios que pegam ópera, tem rádios que pegam só chiado, tem médios que pegam excelentes comunicações, tem médios que não conseguem ter essa comunicação ainda aprimorada. Agora é muito importante a gente destacar isso. Muitas vezes a pessoa fala, aquele médium, que espetáculo, ele escreve com as duas mãos, escreve em inglês, francês, alemão, e mesmo ele sendo analfabeto, ele é um bom médium. Talvez ele tenha um mecanismo de mediunidade avançado nas suas técnicas, mas o mais importante não é a técnica, e sim o conteúdo. Talvez ele escreva de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, em outras línguas, mas sejam mensagens vulgares, mensagens não bem elaboradas. E outros que se esforçam muito durante horas para receber comunicações, mas quando comunica de algo muito relevante, de algo com grandeza moral e espiritual elevada. Esse é o melhor mecanismo, o melhor médium, porque é aquele que conecta com quem? O plano espiritual, não através do melhor meio, mas através das melhores fontes, que é o plano espiritual elevado. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Então, você é mais ou menos médio. Agora, cabe a você duas coisas muito importantes para ser um bom médium. Você desenvolver a sua técnica e você desenvolver principalmente a sua capacidade moral e espiritual para que esteja sintonizado com um plano moral e espiritual mais elevado. Isso que é muito importante no médium. E é isso que a gente espera da mediunidade. Esse intercâmbio, principalmente das boas comunicações, das comunicações sérias e úteis para você e para o próximo. Isso que é o verdadeiro médium e é isso que todos nós esperamos. Mais um pouquinho de quem é médium. Fonte, Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 159. A gente vai referenciar sempre a codificação espírita, exatamente para ver que tem respaldo doutrinário, principalmente. Não custa nada, acabou a palestra, estuda um pouco o capítulo 14. Mas estou cansado, realmente, sexta-feira à noite está todo mundo cansado. Tá bom, estuda no final de semana, hoje a gente tem mais tempo do que tinha. Ou estuda numa noite que a gente não tenha muita coisa para fazer, ou aproveita o Evangelho no lar e lê uma ou duas perguntas do livro dos Espíritos ou livro dos Médiuns. Isso vai facilitar a compreensão. Não dá para em 30, 40 minutos abordar um tema que tem centenas, milhares de livros sobre isso. E, mas eu não tenho livro, eu tenho dificuldade. Tem na internet, é só você baixar em PDF. Mas mesmo assim, então tá bom, escreve mediunidade no search do Google, no search de alguma homepage, né, de alguma página, que você vai ter um material vasto para você ler, para você debater,
existem materiais para crianças, para adolescentes. O que não faltam são materiais. E é isso que a gente espera de todos vocês. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles que em a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, vamos reler aqui. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes. Claro, você vai se desenvolver quem tenha mais aptidão a essa parte. Se você tem mais aptidão para falar em público, você vai fazer provavelmente um curso de oratória e se tornar um excelente orador. Mas se você não tem essa capacidade, você se desenvolva numa outra característica que você domine, que você goste, para você ter bom êxito no seu trabalho, no seu desenvolvimento da faculdade que você quer fazer, que você quer de fato transmitir. Se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Claro, a mediunidade vai aflorar, vai ter mais facilidade quem tenha esse canal mais aberto. A mediunidade é um canal de comunicação. Quem tem um melhor canal de comunicação vai estar mais apto a fazer esse bom trabalho, ok? Outra pergunta também muito importante. Quando aflora essa mediunidade? Às vezes a gente escuta, aflora quando a pessoa está saindo da adolescência, aflora quando não consigo dormir mais, aflora quando tenho escutado barulhos estranhos, aflora quando eu tive um problema de obsessão. É isso realmente que a gente escuta por aí? Vamos estudar um pouco para a gente tirar um pouco essas crenças, né, que muitas vezes não correspondem à realidade. Primeiro, não há uma idade precisa. Não são 12, não são 15, não são 20, não são 2, não são 80. Tudo depende inteiramente do desenvolvimento físico. Claro, se é mediunidade, o teu corpo tem que estar fisicamente adaptado e ainda mais do desenvolvimento moral. Por isso que é mais difícil a gente ter mediunidade quando a gente é mais novo. Normalmente a gente tem que estar mais consciente do nosso desenvolvimento moral no momento certo e também fisicamente apto para fazer isso, para a gente não queimar etapas e não perder essa oportunidade. Como um jogador de futebol, você vê ali uma pessoa que está desenvolvendo um bom trabalho, uma boa técnica, com 14, 15, 16 anos. Você já vai lançar ele no profissional? Quantos jogadores foram queimados porque queimaram etapas? Porque foram jogados direto no profissional, às vezes com 16, 17 anos, começou a jogar, cometeu alguns erros infantis, porque, é claro, a vivência vale muito, né, numa competição, num jogo, principalmente quando você está sob pressão, e aquele garoto foi queimado na sua vida profissional. Então, um bom professor, um bom técnico, ele tem que treinar bem a pessoa e, nos momentos certos, colocar o seu desenvolvimento e as suas provas. Então, Deus vai fazer a mesma coisa, nosso planejamento espiritual vai fazer a mesma coisa. Ele vai aflorar no momento certo. Não adianta apressar para não dar problemas, porque você pode estar se queimando como um novato se queima no futebol. Mas também não fique postergando para que quando você tenha tempo, porque você pode perder uma oportunidade de ouro, a encarnação é uma oportunidade de ouro. Se aflorou é porque tem alguma explicação, tem algum objetivo, que é como eu já falei em várias palestras, a gente sempre está achando que não tem tempo e sempre a gente quer postergar, principalmente as questões morais e espirituais, para depois.
porque a maioria de nós, em maior ou menor grau, está muito focado na sua profissão, no seu emprego, no seu estudo, na sua família, em comprar uma casa nova, em comprar um carro, em fazer uma pós-graduação. Tudo isso que eu falei é importante. Trabalho é importante, pós-graduação é importante, família é importante, casa é importante, tudo é importante. Mas o problema é que muitas vezes a gente renega isso, um trabalho espiritual, um trabalho de caridade, um trabalho voluntário, para que quando tenhamos tempo no futuro. Aí você vai ter 10, 15, 20, 30, 50, 70 anos, e quando vê, se você chegar até lá, né? Espero que todos nós chegamos, 70, 80, 90 anos, talvez até a gente chegue lá. Fizemos tudo o que nós queríamos, mas agora não temos mais saúde para fazer esse belo trabalho. Então, se aflora, entenda que existe um motivo para aflorar no momento que está acontecendo. Procure orientação para que isso se desenvolva da melhor forma possível, de uma forma encadeada, estruturada, para que aproveitemos muito bem essa oportunidade que o plano espiritual está nos dando. Melhor do que isso, que o nosso planejamento espiritual fez, em que eu estava ciente, eu pedi para encarnar dessa forma, com esse planejamento. Então vamos aproveitar e não vamos desperdiçar essa oportunidade. Por isso, como eu falei no início, tem dúvidas, tem sugestões, manda um e-mail aqui pro canal do Lar Irmã Zarabatana. Mas se não for muito impessoal, peça o telefone da assistência do LIS para conversar com o médico, com o médico, com o dirigente, para entender um pouco mais o seu caso e pegar a orientação correta. Então, é por isso que eu falo, é um tema hoje muito interessante, porque isso vai despertar o que estava acontecendo com a gente, o que está e o que pode ocorrer com a gente, para a gente pegar as orientações certas. E a melhor forma é tirar a dúvida no canal e com a pessoa certa, que é através do e-mail ou de um WhatsApp ou celular, uma ligação para um de nós do Lar Irmã Zarabatana. Teremos o maior prazer em orientar, em ajudar a todos vocês. Mas vamos continuar aqui. E o que eu estou falando aqui tudo é retirado e embasado da doutrina espírita. E a fonte aqui desses 2 parágrafos, vou falar agora o segundo, é o Livro dos Médiuns, capítulo 18, item 221. Adicionalmente aqui, há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que alguma pessoa já feita. Claro, uma pessoa de 12 anos, aqui também relatando aqui do Livro dos Médiuns, ela vai afetar muito menos, que ela ainda está se desenvolvendo, tanto fisicamente quanto moralmente. Então, muitas vezes é bom esperar um pouquinho. É bom ela continuar lendo o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, agora, numa linguagem mais fácil para uma acho que já é um pré-adolescente, né? 12 anos já é um pré-adolescente, entender. Conversar com os pais, conversar com quem seja interessante, mas não apresse, como o garoto de 12 anos ou a garota de 12 anos que está tendo boas habilidades no futebol, já ser lançado num time profissional, aí vai ser um desastre, né? Porque vai estar queimando etapas, porque ela tem que, como jogador, tem que se desenvolver mais fisicamente, e não é bem moralmente também é importante, mas intelectualmente, psicologicamente, nós também, como médios, temos que aproveitar isso, mas sem queimar etapas. Mas, caso você, como pai ou como tio, alguma criança esteja manifestando isso, se você não sabe orientar, peça ajuda à pessoa que sabe orientar a uma criança, a um adolescente, do que realmente está acontecendo. E sempre envolvendo os pais,
para também não dar qualquer tipo de má interpretação. Tá? Envolva sempre os pais ou os tios ou a família para que esse trabalho seja muito bem feito, muito bem orientado. Contudo, nem sempre os donos dessas energias são mensageiros da sublimação interior. Ser médium é ser uma pessoa especial? Não. É uma pessoa igual a outra, só que tem uma manifestação espiritual e orgânica diferenciada. Médium é bom ou ruim? Eu entendo que médium é ser bom, se bem usado. Se for mal usado, é péssimo. Ter uma inteligência destacada é bom ou ruim? É ótimo se bem usado. É péssimo se é mal usado. Então, a mediunidade é algo muito bom, se muito bem usado para você e para o seu próximo. E não é um ser especial ser médium. É igual a todos os outros. E ao contrário, carrega um fardo, né? Carrega um trabalho adicional para fazer bem a você e ao próximo. Então, médium, muitas vezes, também pode ser visto como uma missão dessa faculdade para o seu desenvolvimento e para a ajuda ao seu próximo. Então, vejam sempre com esse olhar que o que mais importa é a sua constituição moral e espiritual, e não os fenômenos propriamente ditos. Eu falei isso há alguns slides anteriores, mas tenham sempre isso na visão. Porque muitas vezes uma mensagem psicografada, muitas vezes é uma boa psicografia porque tem bom conteúdo, né? Porque está escrito com uma letra bonita ou com palavras bonitas, inteligentes e bem encadeadas. O que importa é o conteúdo. Ok, gente? E também, como está aqui escrito, né? Como está aqui destacado, essa terceira foto que eu coloquei, é um processo também que pode desencadear uma desobsessão. Sempre tem um lado positivo ou negativo. É ótimo ser médium, porque se você estar moralmente, intelectualmente e espiritualmente mais suscetível à comunicação, você vai estar mais suscetível, se você estiver bem, a espíritos simpáticos que também querem o bem e querem um intuito comum. Agora, se você está ao contrário, sintonizando com espíritos ruins, maus, de mau caráter, zombeteiros, etc., isso pode até desencadear depois uma obsessão ou um processo que essa mediunidade, em vez de fazer bem a você e ao próximo, vai fazer muito mal a você. Então, muito cuidado, porque mediunidade não é uma brincadeira. Mediunidade é algo muito sério. E espero que todas as pessoas utilizem e utilizem da melhor forma. Agora, também não gostaria que muitas vezes a gente escuta, eu não vou desenvolver a mediunidade porque eu posso ser obsediado, eu posso estar escutando coisas. Não tem nada disso. De novo, o que mais importa é o quão moralmente, espiritualmente, isso você vai estar se desenvolvendo para que essa comunicação seja bem feita. Se eu estou melhorando a comunicação, ótimo. Outras pessoas, outros espíritos vão nos ajudar ao longo da nossa jornada. Não deixe latente, não deixe parado algo que, se está se manifestando, que é um aviso para você se desenvolver. De novo, não vai ser aqui em 20, 30, 35 minutos que a gente vai explanar todos os aspectos, todas as considerações sobre mediunidade. Tem dúvida? E-mail, WhatsApp, para a gente tirar as dúvidas da melhor forma possível do que realmente você está pensando, do que realmente você pode ser ajudado. Como se processa essa mediunidade, né? É uma pergunta também bastante interessante, né? Para entender esse mecanismo e esse processo. No fenômeno mediúnico, o médium se destaca da realidade na qual vive e se coloca em uma posição
tal que permite a um ser da realidade 2 transmitir-lhe imagens. Ou seja, ele está numa realidade 1 e tem um ser que quer lhe transmitir uma realidade 2, né? Ou seja, uma realidade diferente. Transmitir-lhe imagens, sons, pensamentos, ideias, emoções, operando-lhe o corpo físico através dos dispositivos de controle realizados no corpo perispiritual. Vamos com calma para vocês tentarem entender esse parágrafo aqui. Qual é a fonte? Diversidade dos carismas, capítulo 1. Para não ficar somente focado no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. Então, existe uma realidade 1, existe uma realidade 2. O médium ele vai ser o meio de comunicação entre dois planos, entre duas realidades, a qual o plano espiritual quer passar essa informação aqui para o plano carnal. Então, esse fenômeno é o quê? Vai haver uma passagem, né? Uma transmissão, um meio de imagens, sons, pensamentos, ideias, emoções, dentre psicografias, mensagens, dentre muitas outras formas de mediunidade, operando o corpo físico, né? Porque médium, né, tem uma questão orgânica, através dos dispositivos de controle localizados no corpo espiritual. Então, por isso que tem o corpo físico e o corpo perispiritual, porque tem uma dupla, a mediunidade tem sempre uma dupla, que é um processo orgânico e é um processo espiritual. E aí vai haver o quê? A transmissão. Outra pergunta, por que existe a mediunidade, né? Muito se fala em mediunidade. A mediunidade, primeiro, que não é exclusiva do espiritismo. A mediunidade sempre existiu. Enquanto tem existido um espírito encarnado, houve mediunidade, houve esse mecanismo, talvez mais rudimentar, mas sempre houve um processo de mediunidade. Por isso que todos nós somos mais ou menos médiuns. Mas vamos estudar aqui um pouco mais o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 6. Os médiuns receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzir-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhe pertencem a eles médiuns, visto que não são frutos de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Então, o médium é esse canal que Deus usa para transmitir essas informações de uma forma mais prática, de uma forma mais hábil para a humanidade. Vamos reler esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito importante. Os médiuns receberam de Deus um dom gratuito. Por isso que não deve ser vendido. Por isso não pode se vender psicografias, não pode se vender evidências, porque foi um dom gratuito com o único propósito de você se desenvolver e você ser o canal para desenvolver as outras pessoas e no maior grau, a humanidade. O dos espíritos, o de serem intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, né, aqui encarnados, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhe vender palavras que não lhe pertencem a eles médiuns, visto que não são frutos de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Ele está apenas usando o seu corpo material e perispiritual como meio de comunicação. Então, não foi diretamente fruto do seu trabalho. Por isso, o que Deus lhe deu gratuitamente deve ser lhe dado. Ok, gente? Muito cuidado, porque existem muitas pessoas que usam a mediunidade hoje não para vender,
Mas assim, muitas vezes para se glorificar, eu sou médium da casa, eu sou dirigente, como se fosse até um status social. Ledo engano e um dia vai ter que prestar contas por talvez esse trabalho não muito bem aplicado. Então, o maior problema hoje é a vaidade, é o espírito, aí começa a envaidecer, eu sou médium formado, eu sou dirigente, começa a psicografar, e muitas vezes está ali sendo motivo de chacota de espíritos menos evoluídos, passando informações que não têm a mínimo cabimento. Médios, né, que muitas vezes não têm ainda um desenvolvimento moral espiritual elevado, recebem psicografias de Jesus Cristo. Não estou falando que é certo ou errado, mas dificilmente Jesus Cristo usaria essa pessoa para passar mensagens tão importantes à humanidade. Então vamos tomar muito cuidado com a vaidade para não cairmos num abismo de depois nos enrolarmos e termos que prestar contas quando desencarnarmos, e não para nós, mas para nossas consciências. Vamos lá, gente, para refletir um pouco mais. Um livro, um laço afetivo, uma reunião, uma palestra são geradoras dessa classe. Semelhante com os semelhantes, indefectível em todos os planos do universo. O que quer dizer isso? É que nós temos laços semelhantes com semelhantes. Se nós principalmente somos meios, esses meios têm que ser semelhantes. Se nós estamos evoluindo moralmente, espiritualmente, a tendência é você estar semelhantemente trazendo espíritos que estão também num grau evolutivo maior. Se nós estamos vibrando, pensando, fazendo atos negativos, nós estamos tendo a maior probabilidade, a maior possibilidade de estarmos nos comunicando, de estarmos sendo influenciados por pessoas, por espíritos que vibram, que sentem e que fazem algo parecido com o que de fato estamos pensando e que estamos fazendo. Então, muito cuidado, porque os semelhantes são com os semelhantes. Falamos tanto em reforma íntima, porque é isso que vai, de fato, ser o que mais precisamos fazer, porque o mecanismo se desenvolve. Agora, o mais difícil é a evolução moral e espiritual. Mais termos aí para a gente pensar, né, refletir. A obra da caridade tudo transforma em favor do bem. Principalmente agora temos um pouco mais de tempo, né? Não perdemos tanto tempo no trânsito, tanto tempo com tantas coisas. Vamos aproveitar a caridade para fazer o bem a outras pessoas. Tem milhares, milhões de pessoas sendo necessitadas, não só de dinheiro, não só de comida, mas principalmente de tempo, de compreensão, que essa é verdadeira caridade. Como também no LIS, para você contribuir precisa desenvolver a sua mediunidade? Não. Quantos outros trabalhos você poderia desenvolver? Tem o brechó, tem a venda, tem questões administrativas. Ah, mas está fechado, ou está fechado parcialmente. Tá bom, você não pode ajudar em questões burocráticas, ajudar a responder e-mails. Ah, mas eu não sei muito. Tá bom, você responde os que você sabe e você direciona para as outras pessoas a que você não sabe ou que você não se sente confortável. Existem centenas de formas de ajudar, tanto no LIS quanto dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua comunidade, dentro do seu grupo social, dentro do seu trabalho. O que não falta são oportunidades. Pense um pouco para você trabalhar da melhor forma possível. A atitude é a oração. A oração é a forma de abrir
essa sintonia para um plano mais elevado. Então precisamos agir, mas também precisamos orar. Precisamos orar, mas também precisamos agir. A ação com a oração. Aí sim é uma força muito importante, muito vigorosa. E pela atitude mostramos a qualidade dos nossos desejos. Então é o nosso exemplo. Nós somos seguidos, nós somos reverenciados, nós somos julgados pelas nossas atitudes e não pelas nossas palavras. Dificilmente você conseguir colocar em prática, é isso que é a grande missão, é o grande desafio da nossa existência nesse mundo ainda em duras provas e expiações e já caminhando, como diz Divaldo e muitos outros espíritos aí iluminados, caminhando aí para a nossa tão esperada regeneração. Tão esperada e também espero muito da nossa regeneração interna, né? Da nossa elevação moral e espiritual. Os pensamentos honestos e nobres, sadios e generosos, belos e úteis, fraternos e amigos, são a garantia do auxílio positivo aos outros e a nós mesmos. A nossa missão é uma missão pessoal e também com os outros. Ao longo de um dia passam milhares de pensamentos. Pensamentos, a grande maioria esmagadoras, repetitivos e, infelizmente, negativos. Vamos mudar isso. Vamos, quando vier algo negativo, automaticamente entre em vigilância e pense positivamente, para aquilo não corroer o seu humor, não corroer as suas energias e as suas vibrações. Pensou em algo ruim, veio um pensamento ruim, mude por um pensamento bom. É um treinamento difícil, é um treinamento mental. Precisamos de muita disciplina, mas isso nos irá fazer muito bem. A mediunidade exige cuidados específicos para um bom desempenho, eficaz e tranquilo. Nós abordamos isso ao longo da palestra. Precisamos principalmente, não o mecanismo em si, mas o nosso desenvolvimento moral e espiritual e estarmos bem orientados e no momento certo fazendo esse trabalho, esse desenvolvimento. Os distúrbios que lhes são atribuídos decorrem das distonias emocionais do seu portador, que, espírito ainda endividado, reencarna-se enredado no cerne das próprias imperfeições, das quais derivam seus conflitos e suas perturbações. Como nós falamos, ainda no mundo de provas e expiações, a grande maioria de nós ainda somos espíritos muito endividados e precisamos sempre nos equilibrar para que consigamos aproveitar muito bem essa existência, principalmente desenvolvendo e aplicando muito bem essa mediunidade em nosso favor, em favor dos nossos semelhantes e dos nossos próximos. O estudo e a prática do Espiritismo constituem um antídoto eficaz para tais perturbações, pelas orientações que proporcionam, esclarecendo-lhe o mecanismo do intercâmbio e, ao mesmo tempo, dando-lhe sentido e direção. Nós temos Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Existem centenas, milhares de livros, artigos, orientações. Na dúvida, tem milhares de pessoas, não só do LIS, mas também de outros centros que podem te ajudar, podem te orientar. O que não faltam são orientações, o que não faltam são informações. O que falta de fato, é você se conscientizar que precisa se melhorar e que você precisa se desenvolver moral e espiritualmente, e sabendo que a mediunidade é um meio de fazer isso
dinamizando e potencializando esse grande trabalho tão importante. Então, meus amigos, chegamos ao final dessa palestra. Espero que tenham gostado, né? Eu fiz com bastante afinco, com bastante dedicação. Espero que conscientizem vocês sobre a importância da mediunidade e, principalmente, se desenvolvam, estudem, perguntem. Estaremos sempre aptos a ajudar vocês e a desenvolver todos aqueles que pedem auxílio, todos aqueles que pedem algum apoio, principalmente nesse tema. Teremos agora a nossa segunda parte, com irradiações, com preces, um passe virtual especial para aproveitarmos muito bem a noite de hoje. E vamos encerrar, ainda sintonizado, nós temos alguns minutinhos, com uma bela Ave Maria.